Livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Versículo 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante do povo e dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Agora leia comigo somente o versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do seu lugar onde estava e tomaram a cidade. Glória a Deus. Tome o seu assento adorando a Jesus. Este texto é bastante conhecido. Aqui será a primeira batalha que Josué vai liderar o povo de Israel. Antes de Josué, o líder era Moisés. Esteve 40 anos à frente do povo. Moisés morreu, chegou o momento de Josué liderar. Eles atravessaram o Jordão, Deus operou um grande milagre, e agora eles estão diante de um novo obstáculo, um novo desafio, que é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era muito bem murada, protegida, seus muros eram intransponíveis, especialmente nas situações dos oponentes daquela época, daqueles tempos. Então agora Josué está com este desafio diante de si. Eles têm a cidade de Jericó para alcançar, para conquistar, e esta é uma conquista que precisa acontecer, que está dentro dos planos de Deus. Deus havia dito que o povo deveria tomar posse da terra. Aquela era a terra prometida, terra que Deus havia designado para ser o lar, a morada do seu próprio povo. Portanto, o povo está cumprindo o propósito de Deus. O povo, liderado por Moisés, está na direção de Deus. O problema é que no meio do caminho deles está Jericó. E na nossa vida isso também acontece frequentemente. No meio da nossa jornada, do nosso caminho, dos nossos projetos, encontramos obstáculos, muralhas, que querem nos impedir de alcançar aquilo que almejamos, aquilo que Deus tem para nós. E de fato Jericó estava bloqueando grande parte. Era na verdade algo essencial para Israel conseguir tomar Jericó, porque Jericó estava posicionada num lugar estratégico. Ficava perto de Gilgal, de Betel, de Mispá, de Jerusalém, de Belém. Era imprescindível conquistar Jericó para que a missão completa de Israel pudesse ser realizada. Israel tinha que tomar posse da terra prometida e Jericó não podia ficar ali para que isso pudesse acontecer. Um obstáculo no meio do caminho.
O que fazer quando um problema parece estar no meio do nosso caminho? Este texto nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, obedeça. Deus deu instruções claras ao povo através de Josué. O que é que eles deveriam fazer? E Deus foi detalhista. Vocês vão rodear a cidade de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas em torno dela. Os 7 sacerdotes à frente da arca, cada um com uma trombeta feita de chifre de carneiro. Então Josué, ele dá essa ordem para o povo. Ele faz exatamente como Deus mandou. Ele está obedecendo e o povo precisa obedecer também. E ele diz: os homens armados passem à frente dos sacerdotes com as cornetas. Então na frente de todos estavam os homens armados. Atrás deles vinham os 7 sacerdotes com as cornetas. Atrás deles a arca. E atrás da arca o restante do povo. Havia, portanto, uma série de detalhes revelados por Deus para que o povo pudesse cumprir. Era necessário obedecer. Josué talvez poderia ter dito o seguinte: Deus mandou que nos 6 primeiros dias nós demos uma volta em torno de Jericó. Vamos fazer melhor. Vamos fazer 7 voltas todos os dias. Se ele fizesse isso, ele teria perdido aquela batalha, ele teria sido fracassado, teria sido um vexame total. Josué teve o cuidado de obedecer à risca o que Deus mandou. Ele não tentou melhorar o que Deus pediu para ele fazer. Ele não tentou dar uma ajudinha para Deus. Ele não tentou acrescentar nada. Você não pode melhorar aquilo que é perfeito. Se Deus disse que é para fazer assim, faça exatamente assim, porque Deus sabe o que faz e a vontade dele é perfeita. Não adianta você tentar dar uma ajudinha para Deus. Ele não precisa disso. Deus não quer a tua ajuda. Deus apenas espera a tua obediência, e é ela que vai abrir a porta para a vitória de Deus na tua vida. Obediência é o primeiro segredo. Segundo segredo: tenha paciência e perseverança. Porque hoje a gente conhece a história completa, a gente já sabe o final da história. Agora se coloque lá no lugar deles. Eles estão fazendo a coisa mais absurda que se possa imaginar. Ninguém está jogando pedra, ninguém está usando instrumentos, ferramentas pesadas para tentar derrubar aquele muro. Seria o mais lógico a ser feito. Não, no primeiro dia eles vão e dão uma volta ao redor da cidade. E nada acontece no primeiro dia. Segundo dia, mais uma volta ao redor da cidade. E nada acontece. Josué está obedecendo, o povo está obedecendo, mas no primeiro dia nada acontece, no segundo dia nada acontece, no terceiro também, e até o sexto. Mas eles foram pacientes, eles foram perseverantes. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui é: seja paciente e seja perseverante, mesmo quando você tiver a impressão de que nada está acontecendo. Você está orando e parece que a resposta não vem. Você está buscando e parece que o milagre está ainda mais distante. Você está trabalhando, se esforçando, fazendo a sua parte, e parece que os frutos não aparecem. Você tem a impressão às vezes de estar andando em círculos sem sair para lugar algum. Só que uma coisa é andar em círculos por causa do pecado, outra coisa é andar em círculos em obediência à vontade de Deus. Anos antes, o povo havia andado em círculos no deserto por causa do pecado. A geração anterior pecou, se rebelou, eles foram incrédulos, eles murmuraram, eles não confiaram em Deus, eles deram as costas para Deus, e por causa disso, no tempo de Moisés, Deus fez com que aquela geração ficasse andando em círculos no deserto sem chegar a lugar nenhum, e toda aquela geração incrédula pereceu, veio ao chão, morreu
no deserto sem alcançar a promessa, porque eles estavam andando em círculos, mas andando em círculos por causa do pecado. Agora eles também estão andando em círculos, parece a mesma coisa, mas é totalmente diferente, porque dessa vez eles estão andando em círculos por causa de uma direção de Deus. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas se Deus mandou, faça. Pode parecer que está demorando, mas se Deus mandou, permaneça, porque na hora certa o milagre vai acontecer, a resposta vai chegar, Deus vai agir e tudo vai valer a pena. Obedeça, seja paciente, seja perseverante. Mas em terceiro lugar, certifique-se de que você está na direção certa e no tempo certo. Nós já dissemos no início que o povo está na direção certa porque Deus já havia revelado que era aquela a vontade de Deus. Era parte do propósito de Deus para a vida deles que eles conquistassem a terra prometida. Então eles estão na direção certa. Só que agora eles também estão no tempo certo. Veja como nós precisamos de sabedoria e discernimento de Deus para termos as vitórias que almejamos. Não basta estarmos na direção certa, ainda precisamos discernir o tempo certo. Porque de novo, anos atrás, nós vamos aprender com a história dos israelitas, que Moisés enviou 12 espias para a terra prometida, para eles verem como é que era a terra. 10 daqueles espias voltaram trazendo notícias pessimistas, dizendo a terra é boa, mas os habitantes de lá são muito bem armados, muito bem preparados, eles são muito grandes, são gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles, nós não temos a menor chance de conseguirmos conquistar esta terra. E estes 10 espias pessimistas e incrédulos lançaram o medo no coração do povo. O povo ficou atemorizado e não quis confiar em Deus. Apenas 2 daqueles espias foram otimistas e foram homens de fé. Josué e Caleb vieram trazendo boas notícias, dizendo: olha, sim, tem gigantes lá, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso. Se nós confiarmos em Deus, se nós somos fiéis a Ele, nós vamos conseguir. Mas uma vez que o povo tomou a decisão de acreditar nos 10 pessimistas e não nos 2 otimistas, Deus disse: vocês perderam a chance de vocês, vocês perderam o momento de vocês, vocês perderam a hora de vocês. Eu já fui paciente demais com vocês, vocês chegaram no limite, vocês me deram as costas. No dia seguinte, alguns deles se arrependeram e disseram: Moisés, nós já percebemos o erro que cometemos, nós vamos lá conquistar essa terra. Moisés disse: agora não. Ontem sim, agora não. Se vocês forem agora, Deus não está com vocês, não vai dar certo. Não, mas nós vamos, então vamos. E eles foram e voltaram humilhados, derrotados, porque não basta estar na direção certa, tem que estar no tempo certo. Agora, passaram-se os anos, toda aquela geração incrédula já morreu, uma nova geração se levantou, esta geração está crendo, está confiando, está obedecendo a Deus, está na direção certa, e agora de novo chegou o tempo certo de Deus para a história do seu povo, e eles vão conseguir essa vitória, porque eles estão na direção certa e no tempo certo. Então a questão não é se há um problema no meio do seu caminho, porque o seu caminho é muito menor do que os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Não existe nenhum problema que possa bloquear os caminhos de Deus. Existem problemas que podem bloquear os nossos caminhos. Nós somos pequenininhos, nós somos aqui dessa dimensão de baixo, mas os caminhos de Deus são mais altos. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Para Deus não existem obstáculos. Não é essa a questão. Não adianta você se preocupar. Será que se preocupar com o obstáculo no meio do seu caminho? Não é essa a questão. E a questão também não é se você está no centro da vontade de Deus. Essa expressão, o centro da vontade de Deus, eu mesmo já usei ela muitas vezes. Não tem problema nenhum, a intenção dela é 100% correta. Mas se você for interpretar ao pé da letra essa frase, ela vai resultar numa inverdade.
Porque quando você diz que a vontade de Deus tem centro, você automaticamente está dizendo que a vontade de Deus tem uma outra região periférica. Por exemplo, se você tem uma cidade e você diz aqui é o centro da cidade, tudo que não é centro é periferia, certo? Tudo que tem centro delimita também uma periferia, uma região ao redor. Se eu digo que a vontade de Deus tem centro, eu também estou dizendo que a vontade de Deus tem uma região periférica. E isso não é verdade. A Bíblia não diz que a vontade de Deus tem centro. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita. Ela toda é centro. Não existe região periférica na vontade de Deus. Se você está na vontade de Deus, você está na vontade de Deus. Você não está nem no canto, nem no outro canto. Você está na vontade de Deus. Ela toda é perfeita. Deus por todo e por completo é perfeito. Deus é o centro do universo. Você entendeu? Então a questão não é se você está no centro da vontade de Deus. A questão é: será que a vontade de Deus está no centro da sua vida? Será que a vontade de Deus está no centro das suas decisões? Ela é o cerne da tua história? Ela está em primeiro lugar absoluto? Ou ficou para segundo plano? Ficou jogada de lado? Ficou na marginal? Essa é a questão. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Se você quer vitória, Deus tem que ser o centro da tua vida. E é isso que Deus está nos ensinando nesse capítulo. Porque a arca da aliança ficou exatamente no centro. À frente da arca ficaram os 7 sacerdotes. Na frente dos sacerdotes os homens armados. E atrás da arca o restante do povo. No meio ficou a arca. Deus tem que estar no centro. Aí cai por terra a primeira questão. Qual era a primeira questão? Qual é o primeiro questionamento? Tem um obstáculo no centro do meu caminho. Se Deus e se a vontade de Deus está no centro da sua vida, em primeiro lugar, não vai ter problema no centro da sua vida, porque o centro da sua vida é ocupado por Deus e Deus não divide esse lugar com ninguém. Se Deus está no centro da tua vida, não vai ter problema no centro da tua vida, não vai sobrar espaço, Ele vai preencher todos os vazios e os problemas não vão entrar em você. Eles podem estar fora de você, diante de você, mas dentro de você não estarão, porque Deus estará reinando ali. Agora, se Deus é o centro da sua vida, e se a vontade de Deus é o centro da sua vida, então você não está mais caminhando apenas os teus caminhos, você está caminhando nos caminhos de Deus, que são mais altos, e neles não há obstáculos, neles não há impedimento. Se Deus for o centro da sua vida, Jericó não é nada. Se Deus for o centro da sua vida, os gigantes de Canaã são como formigas. Se Deus for o centro da sua vida, os impossíveis vão sumir do seu dicionário. Se Deus for o centro da sua vida, as suas limitações não vão mais bloquear o teu avanço. Se Deus for o centro da sua vida, nada poderá impedir e bloquear a marcha da tua trajetória triunfante em Cristo Jesus. Ele tem que ser o centro, porque quando Ele é o centro, esse centro toma todos os espaços e não sobra mais espaço para ninguém. Não sobra espaço para Jericó quando Deus é o centro. Estabeleça o centro correto da sua vida, e Ele será o centro de tudo na sua história. Entendeu? Se Deus for o centro da sua vida, Ele também vai ser o centro de toda a tua história. Não vai sobrar espaço para mais nada. Então essa é a pergunta, essa é a questão importante. É isso que eu devo colocar em oração para Deus.
É isso que eu devo meditar na palavra de Deus. É isso que eu tenho que me trancar no meu quarto e sondar a minha vida, e fazer a oração de Davi dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque no teu caminho não tem obstáculo. O meu caminho é que é mau e que tem obstáculo. Arranca isso de mim, me coloca no lugar certo, na direção certa, no tempo certo. Eu quero estar sendo guiado pela tua vontade. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Será que você pode fazer essa pergunta e deixar o Espírito Santo responder para você? Existem batalhas, nem todas, mas existem batalhas que Deus permite que a gente perca aqui nessa terra, porque não eram batalhas de Deus, eram batalhas que a gente mesmo arranjou. Sabe aquela expressão, arranjar para a própria cabeça? Não precisava de um carro novo, não precisava de um carro zero, não precisava de um carro daquele nível, mas botou na cabeça que precisava, foi lá, comprou, ficou endividado. Aí Deus tem que resolver. E Deus é tão bom e misericordioso que Ele resolve, mas o que Ele quer é mais do que resolver um problema teu. Ele quer que você entenda uma lição para você não cometer mais esse erro e não ter mais atrasos na tua vida. Chega de ficar atrasando o melhor de Deus para você. Você não tem que ficar correndo atrás de alguém que apague uma fogueira aqui e outra fogueira ali. Não, você tem que sair dos focos de incêndio e tem que entrar no caminho de Deus, porque esse é um caminho de paz, é um caminho mais alto, é um caminho elevado. Não haverão mais atrasos para os cumprimentos do propósito de Deus na tua história. Eu encerro então dizendo que quando Deus está no centro, você pratica a obediência. Um crente que está desobedecendo a Deus, quebrando os mandamentos da palavra de Deus, pecando contra o Senhor, inclusive a exemplo de Acã, que você pode ler na continuação da história, não é um crente que tem Deus no centro da sua vida. Se Deus está no centro da sua vida, então você vive uma vida de obediência ao Senhor. Segundo lugar, quando Deus está no centro, você pratica a paciência e a perseverança. Se Ele está no centro, meu irmão, você descansa, você confia. Se é Ele que está conduzindo, se é Ele que está movendo, se é Ele que está sustentando, então você descansa. É como um filho que confia totalmente no pai, porque ele sabe que o Pai está no controle de tudo. Assim sou eu e você quando Deus está no centro da nossa vida. Você aprende a praticar o princípio da paciência e da perseverança. Você sabe que vai dar certo porque Deus está no centro. Terceiro lugar, quando Deus está no centro, Ele se responsabiliza em nos manter na direção certa e no tempo certo. A geração de Moisés não tinha Deus no centro, por isso eles saíram da direção, e quando tentaram entrar na direção, entraram no tempo errado. Mas esta nova geração, ela tinha Deus no centro, então Deus colocou eles na direção certa e no tempo certo. Se Deus é o centro da sua vida, você vai ter discernimento até da hora certa de fazer as coisas. Há pessoas que receberam de Deus um dom, um projeto, algo para fazer, mas acham que é para ontem. Nem sempre é para ontem. Jesus levou 30 anos para começar o seu ministério público, praticamente 30 anos no anonimato, escondido, só ele e o Pai, sendo forjado, sendo preparado. E ainda quando ele começa, a primeira coisa que ele faz é ir para o batismo. E ainda depois vai para mais 40 dias de jejum e consagração. Não é só a direção certa, é o tempo certo de Deus para os teus projetos. Busque esse discernimento e Deus vai revelar ao teu coração. Se Deus está no centro, Ele faz isso. E se Deus está no centro, nada mais ocupa esse lugar. Deus não divide esse lugar com ninguém. Não tem jeito. Deus não divide a sua glória com ninguém.
Ou ele é o primeiro, ou ele é o centro, ou ele é tudo, ou é nada. Com Deus é tudo ou nada. Jesus não morreu para ter 99% de você. Ele não entregou 99% dele por você na cruz. Ele não se entregou pela metade, não, ele se entregou por inteiro, e ele não quer quase tudo de você, ele quer tudo de você. Tudo. Tenha a coragem nessa noite de dizer: Senhor, aqui estão as chaves da minha vida, as rédeas do controle da minha história. Toma o controle da minha vida está em tuas mãos, eu sou teu, eu pertenço a ti, não mando mais em mim, não sou dono do meu nariz, a tua vontade é o centro da minha vida, é o Senhor quem me guia. Eu quero ser um filho obediente, que vive na direção do Senhor, nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor e no tempo do Senhor. E por fim, quando Deus está no centro, as muralhas caem pelo chão. Não tem jeito. Se Deus está no centro, as muralhas caem. E se Deus não está no centro, as muralhas não caem. Não é uma oração de terceiros que vai resolver se Deus não está no centro. Não é uma reza braba, não é um pai de santo, não é um curandeiro, não é uma simpatia que vai resolver. E eu provo pela Bíblia. Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém. O exército de Senaqueribe era a potência mundial da época, invencível. Ele tinha mais de 180 mil homens acampados ao redor de Jerusalém. Só que lá dentro de Jerusalém, apesar de ter um pequeno povo, acuado e amedrontado, assim como estavam os habitantes de Jericó aqui nessa passagem, os habitantes de Jericó estavam com medo. Em outro momento da história, são os israelitas que estão com medo, lá dentro de Jerusalém, a cidade fechada. Eles estão com medo porque ao redor deles um exército inimigo está acampado, não tem chance para eles. Só que tem um detalhe: dentro daquela cidade, da cidade de Jerusalém, tem um rei que é um homem de Deus e que confia em Deus e que sabe o segredo da oração. Se chama Ezequias. O general de Senaqueribe faz uma ameaça aos ouvidos de todo o povo que estava sobre os muros ouvindo. Ele faz questão de falar no idioma do povo. E ele começa a dizer: vocês não têm chance contra mim. Eu já derrotei este povo, e aquele povo, e aquele povo, e aquele povo, e mais aquele povo. Os deuses daqueles povos não foram páreos para mim. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los de mim? Vocês não têm chance contra nós. O maior erro que Senaqueribe cometeu foi querer comparar o nosso Deus com os falsos deuses desse mundo. Porque Deus, o verdadeiro Deus, não estava no centro da vida de Senaqueribe. Senaqueribe tinha um grande exército, Senaqueribe tinha muito dinheiro, tinha muito poder, tinha muita história, tinha um currículo de dar inveja. Senaqueribe tinha muitas armas, tinha muitos recursos e tinha muita força, mas não tinha Deus no centro da vida dele. Por isso as muralhas de Jerusalém não caíram coisa nenhuma. A Bíblia diz que em resposta à oração de Ezequias, Deus enviou dos céus um anjo, só um anjo, nem veio o exército inteiro de Deus, só um anjo. E na manhã seguinte eram mais de 180 mil soldados de Senaqueribe mortos, e eles fugiram acuados, envergonhados e derrotados, porque se Deus não está no centro, a muralha não cai, mas se Deus está no centro, não tem muralha que resista. Ele vai derrubar as muralhas que estão diante de você.